teologia da Bíblia. A gente pode afirmar, a gente pode entrar em outras questões também, né? Vamos pensar aqui em alguma outra. Eu estava falando sobre, por exemplo, Tiago também fala, não criais irmãos no nosso Senhor Jesus Cristo com acepção de pessoas, lá em Tiago. E ele fala sobre os ricos e pobres, né? Lembra lá de Atos, como eu estava falando. Em Atos dos Apóstolos, ele estava falando com uma pessoa que era de outra etnia. Mas agora, em Tiago, ele está falando de pessoas que são de outra classe social, os pobres e os ricos. E que os pobres eram desprezados pelos ricos. Né? Que um verdadeiro cristão não deve fazer isso. Então, ele fala sobre as obras, etc. Mas, no próprio texto de Tiago, Tiago 2,5, ele vai fazer uma afirmação metafísica, agora nos dando uma luz a respeito de algo maior. Ele vai dizer assim, porventura não escolheu Deus os pobres do mundo para serem ricos na fé? Então você vê, o texto um texto descritivo, né, de Tiago, preceptivo para a igreja, que é uma ordem para a igreja, para eles não desprezarem o pobre. Então agora é iluminado por um prisma maior da soberania divina, onde Tiago afirma, Deus escolheu os pobres no mundo para serem ricos na fé. Ok? Mas o texto também não diz, e a gente não pode falar isso, que Deus escolheu todos os pobres no mundo. Entendeu? Então Tiago está falando. Então, como a gente vai entender isso que Tiago está falando? De uma maneira geral, Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé. Agora, a gente pode, se a gente pegar o apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 em diante, o apóstolo Paulo vai nos dar uma diretriz mais esmiuçada a respeito disso. Ele vai falar o quê? Ele vai dizer o seguinte, irmãos, reparem na vocação de vocês, reparem no chamado de vocês, né? Deus não escolheu muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, etc, etc. Ou seja, olha aí o que Paulo está falando. Deus não escolheu muitos sábios. Deus não escolheu, né? Ou seja, na vocação de vocês não são muitos que são sábios. Então, no contexto geral, nós entendemos o que Paulo está falando e o que o Tiago fala lá em Tiago 2,5. Que Deus, na maioria das vezes, na sua divina eleição, ele escolheu os pobres para serem salvos. Ele escolheu os tolos, ele escolheu os fracos, ele escolheu aqueles que, do ponto de vista humano, são os mais débeis. Nesse sentido, então, nós podemos lançar a luz em todos os outros textos a respeito disso. Isso também ecoa com o que Jesus falou, por exemplo, lá em Mateus 11. Eu estou usando a doutrina da eleição, mas só para sumarizar esse ponto, né? Para você entender. Veja bem, Jesus fala lá em Mateus 11 o seguinte, ele diz o quê? Ele diz que graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas do pequenino, ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove. Olha, Jesus está ecoando tanto Tiago 2,5, quanto 1 Coríntios, que eu citei aqui. Eles estão falando a mesma coisa. Deus ocultou as coisas dos sábios entendidos, Deus ocultou isso e revelou aos pequeninos. Mas outra coisa também, nenhum momento diz que os pequeninos tinham alguma coisa para que Deus revelasse a eles. Ou cumprir uma condição, não. Isso foi um ato de Deus, soberano, dele fazer isso. Né? Então, Deus que decidiu fazer isso, se revelar a eles. Também nós podemos entender, juntamente com o resto da Bíblia ali, como a gente afirmou, que ele está falando o quê? Ele está falando que a maioria, como a gente leu 1 Coríntios 26, a maioria são aqueles que não são sábios nem entendidos, aqueles que são pequeninos, né? Que são salvos. Então, a gente sumariza tudo isso com a doutrina bíblica, a gente consegue ter uma visão. Agora, uma outra coisa que esses textos não dizem, que nós devemos, então, atentar para isso, que vai nos ajudar a interpretar melhor ainda, é que o texto não diz quem fez essas pessoas serem pequeninas, ou quem fez essas pessoas serem fracas, ou quem fez essas pessoas serem débeis, ou qualquer coisa assim. A Bíblia afirma que Deus que dá essas disposições também para elas. Então, além de tudo isso que eu expus até agora, a gente percebe que sistematizando a doutrina, a gente vai formando
algo claro que a própria Escritura está declarando, né? E a gente vai percebendo que aquilo que a Escritura não diz, não quer dizer que não esteja no texto, né? Então, por exemplo, quem é que fez essas pessoas terem essa condição? O próprio Deus. Quem fez elas nascerem onde elas nasceram? Na família que elas nasceram? Pobres, vamos supor, muitas vezes vem da família, hereditariedade. Deus. Quem fez? Deus. Deus fez tudo. Então, a metafísica não está ocultada ali. A doutrina da soberania exaustiva de Deus não está ocultada ali. Ali nos está sendo revelado a eleição da parte de Deus, num ponto de vista já mais abrangente. Mas se nós formos para a soberania exaustiva de Deus, vai ser algo mais abrangente ainda. Então a gente vai cair em textos como Romanos 9, por exemplo, que vai ser algo mais abrangente ainda. Né? Não se trata agora apenas de Deus eleger os fracos, etc. Se trata agora, olhando nesse ponto de vista mais metafísico, onde o apóstolo Paulo vai trazer, de Deus moldando vasos como ele quer. E, né, se a gente pegar outros textos mais deterministas, como predestinado segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou Salmos 115, 3, que diz que nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada, e textos mais, e outros diversos, por exemplo, Apocalipse 17, que diz que Deus colocou no coração deles que fizessem tal coisa, nós vamos ter um ponto de vista mais abrangente da metafísica. Entendeu? Então, a Bíblia vai explicar ela mesma. Então, nós vamos ter esse ponto de vista cada vez mais abrangente. Então, não é porque uma doutrina não está explícita no texto que ela não está ali na Bíblia. Por exemplo, não é porque não está escrito sobre a doutrina da eleição, da graça irresistível, por exemplo, ali no texto de Atos, que essa doutrina não está ali, que a eleição não está funcionando para Cornélio.